Olá pessoal, boa noite. Desculpe um pouco pelo alguns minutos de atraso. Estava aqui organizando, colocando as coisas para que a gente pudesse começar. Hoje nós estaremos procedendo, a quarta live dos Vivências Espirituais, a Profilaxia do Amor. Então nós fizemos já uma live falando sobre o perdão. Posteriormente nós fizemos a live falando sobre os antepassados. Fizemos também na noite de ontem a live falando sobre os animais, os nossos irmãos. E hoje nós vamos fazer uma vivência das correntes médicas, Por que eu escolhi esse tema, Bom, primeiramente, boa noite para aquelas pessoas que já se encontram presentes aqui na sala, Já há algumas pessoas presentes. Boa noite para todos. Mônica da Silva, Mônica da Laft, Sandra Rocha, Creuza Cerqueira, Márcia Regina. Bom, então vamos dar seguimento, não esperar, a chegada das pessoas, porque temos uma programação e para que a gente não se estenda muito, até por respeito a vocês que têm os seus afazeres nos lares. Bom, por que justamente a gente falar hoje da questão das correntes médicas, Desde que o homem é homem, sempre houve a necessidade do ato de cuidar. Então, desde que o homem está estabelecendo aqui na Terra como condição de sociedade e de civilização, sempre houve a necessidade do homem progredir. Então a gente sabe que nos primórdios do desenvolvimento da humanidade, em contrapartida ao progresso, havia a questão das profilaxias. Nós sabemos que muitas civilizações passaram por muitas dificuldades proporcionais ao que hoje nós estamos enfrentando, não só com relação ao coronavírus, como com relação também a outras doenças que também assolaram a história da humanidade. Nós tivemos a peste negra. Nós, estudando um pouco a história, nós vamos verificar que existem registros arqueológicos de civilizações antigas, onde muitas das vezes a sociedade também foi tomada por doenças devastadoras que levaram, dizimaram uma certa parte da população. Acompanhando um pouco os noticiários, mas não se deixando levar pelo sensacionalismo, a gente tem verificando a crescente expansão desse vírus no território europeu, principalmente, chegando agora nos Estados Unidos. Agora recentemente nós tivemos aí notícias de que a Espanha também, assim como na Itália, tem sido muito acometida por esse vírus, ao ponto de muitas pessoas estarem não resistindo a essa doença. Então é interessante quando a gente fala de progresso. Parece que todas as vezes que a humanidade está sendo convidada a estabelecer um salto evolutivo, um progresso evolutivo, em contrapartida surge situações que nos tornam insignificantes. Não insignificante no sentido de inferioridade perante o olhar de Deus, mas é interessante que parece que todas as vezes em que uma civilização ela chega no auge de uma potência evolutiva, a nível tecnológico, a nível de ciência, parece que a providência ela estabelece medidas profiláticas para reter os nossos freios, para nos frear na verdade, porque senão, por mais que nós avancemos em nível de intelectualidade, muitas das vezes essa nossa intelectualidade ela é movida, na grande maioria das vezes, pelos nossos padrões de instintos. Então é muito interessante nós fazermos essa alusão. Poxa, nós estamos em pleno século XXI, o homem pisou na Lua. Nós temos satélites, centenas de satélites percorrendo o espaço. A medicina ela avançou de uma forma formidável.
Os nossos computadores e as nossas tecnologias de interface entre homem e máquina, elas alcançaram uma evolução tão espantosa que os nossos pais, os nossos avós jamais imaginariam, jamais passaria pela cabeça dos nossos avós e até mesmo dos nossos pais o avanço tecnológico que nós viríamos no decorrer do terceiro milênio. Nós falando a nível de biogenética, de bioengenharia, de bioquímica, nós chegamos num ápice de evolução tamanho que se torna ao mesmo tempo espantoso. Mas parece que sempre, apesar de todo o avanço em que o homem se estabelece, surge algum acontecimento e algum fato para que o homem seja derrubado ante o seu orgulho, ante a sua vaidade, a sua prepotência. Porque chega num certo momento em que o homem avança tanto, evolui tanto a nível de intelectualidade, que ele esquece as suas origens, ele esquece a sua ancestralidade espiritual. Ele dá um valor exacerbado às coisas da matéria, ele dá um valor exacerbado às coisas transitórias, às coisas temporais, que as traças roem, como Cristo assim diria há mais de 2000 anos atrás, e permitindo que o ego sobrepoje o próprio conceito de espiritualidade. E o homem se dispersa do seu papel aqui na Terra, porque ele se permite deixar levar pela vaidade, pelo egocentrismo. Então, mais uma vez, a gente volta a refletir, como foi falado nos primórdios dos primeiros vídeos, que hoje a humanidade está sendo convidada mais uma vez, diante do ápice transitório, a refletir sobre a sua própria postura interna. Hoje a gente vai num posto de atendimento, passamos por um médico, e até mesmo aquele médico formado que passou por 6 anos acadêmicos, fora 3 anos a mais de residência, e nós encontramos às vezes pessoas profissionais perdidas, porque parece que por mais nós avancemos em conhecimento, parece que surgem situações de adversidades no meio, aonde nós ficamos perdidos, sem saber o que fazer, por mais vasto conhecimento que nos é dado. E é muito interessante que os próprios espíritos iriam dizer para Kardec que é dado e concebido ao homem aquilo que o homem consegue compreender, que o homem consegue conceber. Né? Então, por mais que o homem evolua em nível de intelectualidade, por mais que o homem evolua em conhecimento, só nos é dado permitir aquilo que é importante e necessário para o nosso processo evolutivo. Nós falamos desde o início que essas vivências ela tem uma proposta, uma finalidade de trabalhar os karmas coletivos. E nós sabemos que toda causa ela gera uma consequência, ela gera um efeito. Então a gente sabe que muitos dos nossos dissabores, quando nós falamos de questão de saúde, quando nós falamos de questão de doenças, não é um castigo divino. Deus não castiga, porque Deus é amor. Mas Deus, como um Pai amoroso, Ele dá as ferramentas para que nós possamos evoluir pelo caminho do amor, pelo caminho do bem, pelo caminho da bondade. Então, digamos que se nós temos 2 filhos que partem da mesma jornada de um processo evolutivo, aquela criança que bem se aprimora, aquela criança que bem aproveita os conselhos de um pai, que recebe de uma forma amorosa esses conselhos, é natural que ele vai ter um processo evolutivo muito maior do que aquele filho que ainda é rebelde. Aquele filho que não recebe as orientações do pai, que acha que aquelas informações que o pai está trazendo para ele são... não interessa para ele naquele momento, eu não quero fazer aquilo, é o momento da rebeldia. Então é natural que aquele menos rebelde, aquele que aceita com mais amorosidade um conselho paterno, um conselho materno, ele vai se permitir evoluir muito mais do que aquela pessoa que é rebelde. Então Deus, Ele nos concede a oportunidade de todos nós evoluirmos, de todos nós progredirmos. A espiritualidade vai falar através das obras e que todo espírito ele é criado simples e ignorante. Ele não tem nem o conhecimento do bem e nem o conhecimento do mal. Mas em dado momento, em dada instância em que esse espírito ele adquire consciência sobre si mesmo e o meio, é através das suas escolhas, das suas ações e das suas posturas a nível mental que esse espírito vai se permitir o seu processo de evolução. E isso justifica e explica a diversidade de nível consciencial dos encarnados e desencarnados que habitam o planeta Terra.
Nenhum de nós é semelhante ao outro. Cada um tem sua forma de pensar, cada um tem a sua concepção cultural e religiosa. Cada um está no seu estágio, cada um está no seu progresso. Aqueles que estão mais abertos, aqueles que recebem as informações do alto, que a vida, as lições da vida nos concede com amorosidade, com carinho e ternura, é natural que esse ser, que esta consciência, que esse espírito, ora encarnado ou não encarnado, ele também vai evoluir com amor. Ele também vai superar as adversidades com amor. Então é natural também, num dado momento, quando o homem se encontra aberto, quando ele encontra janelas de abertura para um progresso de um conhecimento, nos é concedida essa chave do conhecimento. A providência, o Criador, nos concedeu a ciência, assim como a própria religiosidade, para o nosso avanço, para o nosso progresso. Na mesma medida em que a religiosidade, e não estamos falando aqui de religião, e nem sistema de crenças, e nem dogmas pré-estabelecidos, estamos falando de um conceito de religiosidade que conecta o nosso eu, a nossa consciência ao sagrado, ao divino, ao espiritual. Isto é religiosidade, isto é espiritualidade. Mas também Deus nos oferece a ciência para o progresso intelectual do homem. É muito interessante que Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, ele vai falar através mesmo do próprio Chico que o espírito ele necessita progredir através de duas asas. Assim como um pássaro, o homem necessita estabelecer um equilíbrio entre estas duas asas para que ele possa alçar voo no seu progresso nesse planeta. Então, Emmanuel explica e orienta que a asa da direita, que é a asa da moral, a asa dos bons princípios, a asa da ética, a asa dos valores espirituais, a asa dos valores transcendentais. Do outro lado, nós temos a asa da esquerda, que é a asa do intelecto, a asa da inteligência, a asa do progresso, a asa do rompimento de paradigmas, a asa do desenvolvimento intelecto moral do homem. E Emmanuel explica que quando o homem encontra o equilíbrio entre essas duas asas, ele alça o seu voo diretamente e em perfeição ao Criador. Entendam que há a necessidade deste equilíbrio. Então, na medida em que o homem alcança este equilíbrio entre intelectualidade e religiosidade, razão e espiritualidade, nós permitimos que nas faixas da matéria, nas faixas daquilo que nós tomamos como tridimensionalidade, o conhecimento mais aquém, o conhecimento mais à frente, penetre na linha de raciocínio do homem da Terra. Como que eu posso querer que na minha mente, que na minha essência, eu beba de uma fonte pura, eu beba de conhecimentos superiores, quando eu como indivíduo não permito a sintonia com algo sagrado? Não é verdade? Então, a divindade, a providência, o Criador, nos concede sim o conhecimento. Nos concede as ferramentas para que nós possamos evoluir e saiamos de quadros devastadores. Nós superamos a peste negra, nós superamos tantas doenças que até pouco tempo atrás derrubava, massacrava a história da humanidade. Doenças devastadoras que hoje nós encontramos medicamentos. Hoje nós temos vacinas que nos permite a imunização de doenças que até pouco tempo atrás, no século XVIII, século XVII, devastaram a humanidade. Então isso nos prova que o quê? Que quando o homem encontra a janela de abertura para o conhecimento, esse conhecimento nos é dado. Mas a partir do momento em que o homem faz desse conhecimento apenas o interesse, o egoísmo, o lucro exacerbado, a vantagem exacerbada, o privilégio de um status pré-estabelecido dentro de um contexto social, então a própria providência vai falar assim, poxa, peraí, eles precisam cair um pouquinho, eles precisam tropeçar um pouco, eles precisam ralar o cotovelo, ralar o joelho, porque precisamos derrubar a vaidade,
Necessitamos derrubar o ego. Porque se a gente não derruba o ego, se a gente não derruba a vaidade, a gente se consome, a gente se mata. E não é necessário que um vírus surja para fazer isso, porque o próprio ego nos afunda e nos sufoca. Então, quando nós falamos de profilaxia, quando nós falamos do verdadeiro médico, quem é o verdadeiro médico? Somos nós. Graças que a humanidade tem o privilégio da ciência para que nós possamos ser clinicado por pessoas que estudaram, por pessoas que se dedicaram anos a fim para fazer jus a um conhecimento adquirido dentro de um consultório. Assim como nós necessitamos de um mecânico para que este mecânico auxilie o nosso transporte, o nosso veículo, para que ele tenha uma maior durabilidade de tempo para nós, agradeçamos à providência e ao Criador que nós tenhamos homens inteligentes, que nós tenhamos a ciência a favor do progresso do homem. Mas jamais o homem vai beber da fonte de algo superior sem que ele mude o seu interior, sem que ele se faça por merecer. Nós temos que entender que o médico ele vai tratar o corpo, ele vai tratar o efeito. Quando nós passamos por um hospital, quando nós passamos por uma clínica, ele vai tratar o material, ele vai tratar aquilo que já está impregnado na matéria, ele vai tratar aquilo que já se manifestou no corpo físico. Muitas das vezes a gente, combalido de uma doença, lembramos neste momento de Deus, lembramos neste momento do Criador, lembramos neste momento do Cristo, nos prostramos em joelho nos nossos templos sagrados, desesperados na busca da cura. Mas lembremos que há mais de 2000 anos atrás, esteve entre nós um grande mestre de sabedoria, um grande mestre de humanidade, e onde ele disse uma palavra-chave em todas as pessoas em que ele estabelecia o comando de cura: a tua fé lhe curou. Interessante, não é verdade? Um homem que, segundo a própria espiritualidade, é o Cristo planetário do nosso planeta. Ou seja, é o diretor dessa escola Terra. Saibamos que, assim como toda instituição educacional de ensino necessita de um diretor a presidir as normas daquela instituição, assim como numa instituição educacional há a necessidade dos professores para prover os alunos de informações e conhecimento, de inspetores de aluno para inspecionar as estruturas internas do funcionamento e até mesmo da estrutura institucional, existe a figura do diretor. Nenhuma instituição funciona sem um diretor, nenhuma instituição funciona sem um gerente, para que haja toda uma estrutura de funcionamento, toda uma estrutura operacional. E aqui nesse planeta nós temos um diretor escolar, nós temos alguém que está encabeçado na tutela e na responsabilidade de todas as consciências que aqui habitam esse planeta no seu processo de evolução espiritual. Ora na matéria, naquilo que denomina-se terceira dimensão, ora naquilo que se estabelece como plano espiritual. E esse mesmo diretor, há mais de 2000 anos atrás, aqui diante de nós, vestindo da mesma tessitura física, habitando as mesmas propriedades químicas e biológicas que ora nós estamos vivenciando, diante da sua magnitude espiritual, diante da sua grandiosidade espiritual, ele nos dá uma chave sábia, que o verdadeiro médico da alma, que a verdadeira cura parte de você mesmo que está escutando esse vídeo. Sim, você é médico de você mesmo, você é médico de si mesmo, porque você é espírito eterno. Você é uma consciência que foi criada sabiamente através do amor para evoluir, para progredir. Uma criança, para que ela evolua, uma criança, para que aprenda a caminhar, muitas das vezes é necessário que ela caia. Nenhuma criança nasce de um ventre materno já andando. Uma criança, muitas das vezes, ela precisa cair, muitas das vezes, para que ela possa aprender a andar. E vencido o processo de aprender a caminhar, ela vai precisar desenvolver a inteligência
para aprender a correr. Vencido o aprendizado do correr, ela vai tentar aprender a andar de bicicleta. E quantas das vezes nós não caímos nesse processo de evolução? Quantas das vezes a gente não rala o nosso cotovelo, a gente não rala o nosso joelho? Não é verdade? A vida constantemente convida o homem a evoluir. Então nós temos que entender que o verdadeiro médico somos nós. Agora é claro e natural que nós necessitamos da medicina, assim como nós necessitamos do mecânico, como nós necessitamos do padeiro, não é verdade? Se Deus concedeu ao homem a inteligência, é para que a inteligência nutre e supra as nossas necessidades evolutivas. Mas é muito interessante quando na mensagem, em todas as vezes em que o mestre estabelecia um comando de cura num leproso, quando estabelecia o comando da retomada de uma visão no cego, quando ele estabelecia a ordem para que um paralítico começasse a andar, ele sempre falava: a tua fé lhe curou. Então ele está querendo dizer que nós temos o comando sobre nós mesmos. Nós temos todo o potencial espiritual, mental e energético para que nós possamos sermos doutores de nós mesmos. É natural que, uma vez que nos encontremos encarnados e nos encontremos vinculados a uma metodologia social, tenhamos que fazer uso desta informação que nos concebe. Se foi nos dado a oportunidade de entrarmos em instituições para bebermos da fonte de um conhecimento e termos o canudo e o título da medicina, abençoemos estes homens de bem. Não importa se aquela pessoa que está atrás de um consultório tem um interesse monetário, não importa se aquele médico, quando ele vai lhe atender, ele não olha para a sua cara, não importa se aquele médico ele não está lhe atendendo de uma forma amorosa. Compreenda que o verdadeiro médico começa com você, primeiramente nas ações mentais que nós estabelecemos. O nosso cérebro, ele é uma ferramenta maravilhosa. O nosso cérebro, ele impressiona o homem da ciência. Por mais que o homem passe anos e anos atrás de livros, atrás de compêndios informativos, desde que o homem é homem, a inteligência, o cérebro, ele surpreende, porque em cada momento de um passo evolutivo do homem, a ciência se vê perdida diante de novas informações. Isso significa que as próprias informações, os próprios neurônios, eles estão constantemente no processo de evolução. Nós somos uma máquina biológica tão construtiva, tão formidária, tão evolutiva, que 24 horas da nossa vida nós estamos num processo de renascimento. As nossas células durante 24 horas do dia, durante 48 horas do dia, durante 72 horas do dia, elas estão trabalhando continuamente, arduamente no fenômeno que nós denominamos vida. Há uma complexidade orgânica tão preciosa que impressiona os engenheiros. Então acho que está na hora da gente não depositar na mão do outro, na mão do próximo, aquilo que começa por nós, aquilo que está em nós. Porque se eu estabelecer as profilaxias mentais, se eu estabelecer as profilaxias espirituais, eu vou minimizar os problemas. Hoje a própria ciência já compreende, já estuda que tudo parte do pensamento. Os hindus, há 5.000 anos atrás, já diziam: mente sã, corpo são. E depois, passados-se muitos anos, o Cristo iria nos relembrar que a nossa fé é que estabelece a cura. É muito interessante que a própria espiritualidade, ela orienta e explica, né, que o campo de amorosidade do Cristo era tamanho era a sua amorosidade, tamanho era a sua docilidade para com o próximo, que explicam a espiritualidade, que no momento em que Jesus se aproximava de um doente, cada célula, gente, presta atenção nisso, de trilhões de células que nós temos no nosso corpo, que permite essa máquina maravilhosa chamada corpo humano, os espíritos explicam que quando o Cristo, na sua bondade, na sua amorosidade, se aproximava de um doente,
cada unidade celular se prostrava em referência ao seu criador e engenheiro. Porque cada unidade celular reconhecia quando aquele campo do amor, quando aquele campo energético se aproximava, cada célula reconhecia naquele ser aparentemente insignificante o Cristo planetário. Bastava ele chegar próximo com a sua amorosidade, com o seu campo de sintonia harmônica, com todo o teu conhecimento arquitetônico e engenheiro desse planeta, que todas as unidades celulares identificavam que aquele campo energético que entrava em ressonância com cada unidade celular compreendia que ali estava se aproximando o Cristo planetário. Mas esse mesmo Cristo, na humildade, como bem nos orienta, né, o verbo que se fez carne, ou seja, essa grande magnitude do amor, que se materializou-se, que se incumbiu das mesmas necessidades fisiológicas e materiais que nós, para se nivelar ao mesmo homem, onde se estabelece como filho do homem, né, nos deixa esse legado maravilhoso, que vós sois deuses. Tudo aquilo que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. Então está na hora de nós compreendermos que a verdadeira cura, o verdadeiro médico, não é aquele que está muitas das vezes atrás de um consultório, não desmerecendo o seu trabalho, não desmerecendo anos e anos de estudos, porque a inteligência nos é dada para aliviar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Mas está na hora, essa situação desse vírus, e como de muitos outros que surgiram na história da humanidade, está convidando o homem a retomar os seus valores perdidos. Se nós voltarmos a 564 anos antes da vinda de Jesus na Terra, nós vamos encontrar, através dos ensinamentos de Sócrates, os ensinamentos das virtudes. Antes de Sócrates, a filosofia, ela estudava o movimento dos astros, ela estudava os movimentos atômicos, ela estudava conceitos que levavam a mente, a mentalização, a idealização. Mas era aquela coisa um pouco mais vazia, era uma coisa mais naquela da questão da numerologia, era uma coisa naquela de questionar sobre os fatos sensoriais que tocavam e sensibilizavam os nossos 5 sentidos. E Sócrates é muito interessante que ele traz uma proposta diferente de filosofia, porque ele vai trabalhar o quê? As virtudes. Sócrates vai trabalhar as virtudes como perdão, caridade, fraternidade, paciência, resiliência, autoconhecimento, boa vontade, 564 anos anterior à vinda do grande mestre, da vinda do médico das almas. Então, há milênios a espiritualidade vem nos convidando a esta reflexão. Se nós voltarmos no tempo anterior, muito anterior a Sócrates, nós vamos ver Buda falando da potencialidade do autoconhecimento. Ou seja, falando muito antes de Jesus do valor de nós conhecermos as nossas potencialidades internas e espirituais. Muito antes de Sócrates falar, conheça-te a ti mesmo. Então, há quanto tempo a espiritualidade vem gritando nos nossos ouvidos que nós somos os grandes potenciais internos de nós mesmos? Se nós chegamos ao ponto da situação em que se encontra no planeta, se nós chegamos a um ponto de chegar num hospital com uma infecção, com um câncer manifestado, acho que está na hora de nós refletirmos qual é a postura mental, qual é a sintonia que nós temos estabelecidos. Que nós, ao pisar dentro de um consultório, tenhamos total respeito por aquelas pessoas que ali estão, que se dedicam, muitos daqueles por amor. Muitos estão aí nos hospitais arriscando a sua vida, arriscando a sua saúde. Muitos médicos, muitos enfermeiros, que têm filhos, que têm família, estão agora neste exato momento, enquanto nós estamos fazendo uma live, nos hospitais. Estas pessoas são as pessoas, neste momento, mais propícias a estarem contaminando, porque elas estão ali trabalhando lado a lado com a própria doença. Vocês estão entendendo?
Então quem está ali está também por amor, não só por uma necessidade, também está por amor. Mas temos que nos conscientizar que nós estamos dando muito trabalho. Porque é muito interessante o cuidado e o zelo que nós temos com os nossos veículos, né? Nós nos matamos, nos sacrificamos, abrimos mão da nossa saúde, abrimos mão da nossa sanidade mental para nos enfurnarmos numa prestação absurda para termos um carro do ano, para termos um computador que faz todos os processos inimagináveis da mente. Trocamos de celular uma vez por mês, porque toda vez que sai um modelo de celular novo, eu fico insatisfeito com aquilo que eu tenho e quero uma coisa nova. Isso, olha a loucura que a gente vai gerando a nível mental. Olha a sintonia que nós vamos estabelecendo. Então é natural que quando nós chegamos num consultório, nós levamos para essas pessoas muito mais trabalho que compete a eles. Então, na verdade, eu estou mais preocupado com o carro que está na garagem. Então eu me preocupo em levar o carro nos melhores postos de gasolina, porque eu tenho medo de colocar qualquer tipo de gasolina de baixa qualidade. Eu me preocupo de passar aquele pretinho na roda do carro, porque eu quero que o carro brilhe. Eu me preocupo de colocar um som de alta qualidade, né, com tudo que a gente possa imaginar. Então eu tenho todo um cuidado com as coisas materiais. Eu tenho todo um zelo com as coisas materiais. Tá, tudo bem. As pessoas vão dizer, mas eu trabalhei. Eu suei a camisa, me sacrifiquei para ter aquilo. Tudo bem. E por que também não suar a camisa, também não se sacrificar para cuidar daquilo que você tem, daquilo que você é, que é mais primordial para a sua vida? Porque conta, depois que a gente passa para o plano espiritual, vai continuar vindo. E sorte nossa que quando a gente passa para o lado de lá, não tem cartão postal, não tem correio que manda as contas daqui para lá. Porque ela vai continuar vindo. Então está na hora da gente pensar que a ciência sim tem o seu papel importante, a medicina tem sim o seu papel importante, mas nós estamos levando para esses trabalhadores honestos, para esses pais de famílias, para essas pessoas sim que se dedicam, muito trabalho. Porque eu me preocupo em não ter que levar o meu carro para o mecânico, porque eu não quero gastar dinheiro. Eu me preocupo em zelar pelo meu patrimônio material, porque eu suei a camisa para comprar aquilo. Mas eu, me desculpe as palavras, estou pouco me lixando a forma como eu vou chegar num hospital. Eu estou pouco me lixando da forma como eu vou chegar num pronto-socorro. Eu estou pouco me lixando da forma como eu vou chegar numa UTI. E muitas das vezes eu ainda chego reclamando porque eu, na minha imaturidade evolutiva, não cuidei de mim, não zelei de mim e acho que os outros têm o dever a qual compete a mim. Eles têm o dever sim daquilo que eles se dedicaram e do juramento que eles estabeleceram diante dos seus reitores. Mas eles não têm a obrigação de fazer aquilo que compete a nós fazermos. Então, se hoje nós estamos sendo convidados a essa profilaxia, se estamos sendo convidados a mudar a nossa postura, a mudar os nossos atos de higiene, repensamos nas nossas posturas como seres humanos nesse planeta Terra. Como foi falado na noite de ontem, nós queremos evoluir, queremos progredir, queremos que a Terra estabeleça o seu salto quântico, queremos passar por um plano de regeneração. Emmanuel fala e enfatiza que a transição se dará em 2057, a depender da humanidade. A depender da humanidade. Porque ele sabe que nós somos falíveis e tudo vai depender das nossas escolhas. Então, se nós queremos que em 2057 abramos a janela do nosso quarto e falamos, opa, entramos em regeneração, isso vai depender de nós. Isso vai depender da nossa postura. Isso vai depender de pequenas ações. Então nós temos que entender que o verdadeiro médico, o verdadeiro doutor começa conosco. Começa com a mudança dos hábitos, começa com a mudança da postura, inicialmente a nível mental. É necessário retomarmos e relembrarmos de valores que até pouco tempo atrás nós deixamos de lado. Porque nós estávamos que nem loucos, que nem leões, em busca do consumo, em busca da satisfação do eu, em busca da satisfação das necessidades materiais, que o homem esqueceu daquilo que ele é. Que o homem esqueceu de olhar para o lado
e para o outro e perceber que existe o semelhante. Então, percebemos aquilo que o Cristo já havia nos orientado há mais de 2000 anos atrás, que nós somos responsáveis pela nossa cura. Nós somos responsáveis pela sintonia que nós estabelecemos. Platão, sabiamente, vai discursar sobre o mundo das ideias. Platão vai falar que o verdadeiro mundo, a essência do conhecimento, parte do mundo das ideias. Platão vai falar que a matéria, que o mundo tridimensional, o mundo ao qual nós habitamos, ele é apenas uma cópia imperfeita e imatura do mundo das ideias. Ora, Platão está nos chamando a convidar que todo conhecimento ele parte de um lugar, ele parte de uma localidade, ele parte de uma região. Qual é essa região? E o espiritual. Mas como nós falamos nos vídeos anteriores, como nós nos conectamos com o espiritual? Pela cabeça, pelo intelecto? Não, pelo coração. É através do coração que nós nos conectamos com o sagrado. É através do coração que nós nos conectamos com o superior. É através do coração que nós nos sintonizamos com as coisas mais lindas e mais maravilhosas que esse planeta nos oferece. Então, que nós pensemos, que nós venhamos a refletir sobre as nossas posturas. Que nós, ao nos deitarmos nesta noite de hoje, levemos o nosso pensamento, sim, às correntes médicas que se dedicam à profilaxia do nosso planeta. Equipes médicas que, após o seu desencarne, continuam fazendo da medicina o sagrado, continuam fazendo da medicina a prática do amor. Nós temos relatos através de livros maravilhosos, nós temos isso, registros no lar do Frei Galvão, no Rio de Janeiro, uma casa espírita onde médicos desencarnados materializam-se para continuar a fazer cirurgias, ou seja, continuam praticando o ato de amor. Mas está na hora de nós mudarmos a nossa postura, está na hora de nós diminuirmos o trabalho que nós estamos dando para os médicos da terra e para os médicos do plano espiritual. Está na hora de nós entendermos que tudo parte da nossa postura e do nosso movimento, porque movimento gera energia. Do mesmo jeito em que o meu corpo físico necessita de um alimento para suprir as suas necessidades fisiológicas, o espírito necessita do movimento, da interação com energias. Então lembremos que nós temos um poder intrínseco a nível mental e espiritual. Nós somos consciências espirituais que ora estagiamos num corpo tridimensional, num corpo que agasalha mais de 7 trilhões de células, de unidades celulares a serviço da consciência. Nós somos um Deus em miniatura, nós somos o universo em miniatura. Dentro de nós existe o universo e nós somos Deus de cada um de nós. Como Cristo bem diz que vós sois deuses. E é por isso que Ele nos alerta, e é por isso que Ele nos lembra que é a tua fé que lhe cura. Então é nesse momento que nós agora vamos fazer a vivência, refletindo nessas palavras de hoje à noite, refletindo que a espiritualidade nos traz. Porque uma coisa que eu mais tenho ouvido no decorrer dessa semana, quando eu me propus a fazer essa live, são irmãos do plano espiritual dizendo: olha, fala para essa turma que está aí, fala para essa galera que está aí, que está difícil para a gente. Fala para essa galera aí que vocês estão dando muito trabalho para a gente. Então, fala para essa galera frear, fala para essa galera respirar, fala para essa galera viver. Viva cada momento. Viva com amor, viva com docilidade, viva com calma, viva com coerência. A gente não pensa no nosso carrinho que está na garagem, na nossa moto que está na garagem, a gente não passa lá um produtinho para deixar tudo limpinho. Cuida mais de você, cuida mais da tua essência, cuida daquilo que você é, porque você é amor, você é luz, você é o teu próprio médico, você é o médico da tua própria alma, você é o médico da tua própria consciência. Então vamos agora neste momento fechar os nossos olhos, que
deixemos sensibilizar o nosso coração. Toquemos a nossa alma profundamente, agradecendo a oportunidade que nos é dada de aqui estarmos. A oportunidade do ar que nós respiramos. Deus é tão perfeito naquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele cria, que concede a oportunidade de todos os elementos necessários à sobrevivência do homem. Deus é tão sábio em tudo aquilo que Ele cria, que permite que as menores moléculas, os menores elementos, aparentemente tão insignificantes, permita o simples ato de respirar. Agradeça por aquilo que você tem, que é a vida. Agradeça pelo corpo que você tem, porque ele é vida. Agradeça todos os dias da sua vida pela saúde que você tem. Mas também agradeça, às vezes, a imperfeição que nos é dada. Agradeça, meu irmão. Seja menos rabugento com você mesmo. Seja menos intolerante consigo mesmo. Seja mais amor. Cuide de si. Zele por si. Se ame mais. Se olhe mais para dentro de si. Se permita crescer, evoluir e amadurecer. E que neste momento nos unamos em sintonia com todos os médicos da alma, com todos os médicos do plano espiritual, que neste momento se reúnem em torno do planeta, agasalham todos os sofredores, todos aqueles que choram, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que se encontram desesperados, angustiados. Nos unemos com o nosso coração, com as nossas mãos nesta corrente de luz, em nome do amor, e lembremos daquela palavra bendita e amorosa, que o amor cura, o amor salva, o amor liberta. Gratidão a todos por mais esta oportunidade, por mais esta live, que nós venhamos a refletir sobre tudo aquilo que foi falado, pensemos com muito amor em tudo aquilo que nós temos feito para conosco, nos amemos mais, nos unemos como uma verdadeira nação em nome do amor. Não depositemos esperança em pessoas tão frágeis e ainda em processo evolutivo como nós. Estamos todos no mesmo barco. Ajudemos, amparemos, aliviemos as dores do planeta, enxuguemos lágrimas. E que cada um de nós seja nesta terra, nesse planeta, a extensão de Jesus, a extensão do seu coração. Gratidão, fiquem em paz e não esqueçam da água. Um grande abraço, uma boa noite. Namastê.